if there's an open way. A paz do Senhor, meus irmãos. Meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria na Assembleia de Deus. Damos assim então início ao nosso culto de adoração a Deus neste domingo. Queremos convidar você, juntamente com sua família, no conforto do seu lar, para desfrutarmos do momento da palavra do Senhor nesta noite. Quero lhe convidar então nesse momento para fazermos uma oração. Soberano Deus, Pai amado e santo, te adoramos, Senhor, na beleza de tua santidade nesta noite, quando estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te apresentar, Senhor, o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração, Senhor. Recebe tudo, Senhor, que nós temos de melhor, para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Vamos estar ouvindo o nosso Ministério de Louvor e você pode desfrutar esse momento adorando a Deus. Vamos agora ouvir a palavra inicial com o nosso diácono Alexander.
Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor. Meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho. Amém? Vamos ler aqui a palavra que está em João 14, capítulo 14, versículo 27 em diante. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-lo dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vos creias. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Amém? Agora vamos orar por essa palavra, por este culto, para que o Senhor venha estar presente, que cada um de nós venhamos entender o que o Senhor vai falar através dessa palavra. Amém? Senhor Deus e Pai que estás no céu, Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento em Tua presença, Pai amado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vai falar, Senhor, através das palavras, através das oportunidades, através dos louvores e através, Senhor, da mensagem que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Salvar.
após ouvirmos os louvores de adoração a Deus, eu quero lhe convidar para abrir sua Bíblia no livro de João, no capítulo 3. Vamos ler 3 versículos nesse domingo de Páscoa, domingo que é de muita alegria para todos nós cristãos, porque é o dia da ressurreição de o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João, capítulo 3, versículos 14, 15 e 16 da palavra do Senhor, que diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor nosso Deus, ministra, Senhor, sobre nossas vidas, através da Tua palavra nesse momento. Te damos graça por ela, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A maioria de nós, com toda certeza, já ouvimos falar que Jesus morreu por nossos pecados. Não é diferente comigo, não é diferente com você. E todos nós fomos alcançados pela graça, que é o favor que não merecemos. Mas ainda assim, o infinito amor de Deus nos alcançou. E hoje podemos desfrutar da salvação. O que o sacrifício de Jesus tem a ver com a salvação da humanidade? Nós podemos nos perguntar isso, mas o nosso Deus, irmãos, já havia tido esse plano por consequência de como a nossa natureza humana ela é falha. Veja só, hoje nós estamos celebrando a Páscoa, que na sexta-feira teve início com a crucificação de nosso Senhor e que hoje, no domingo à noite, estamos aqui celebrando a ressurreição do Senhor. E esse plano de salvação é concluído exatamente neste domingo, quando a ressurreição do nosso Senhor acontece e então, a partir desse momento, a vitória sobre a morte, ela é do povo de Deus. É a minha vitória, é a sua vitória, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Muitos hoje estão celebrando a Páscoa de forma muito errada, e às vezes até mesmo a igreja, por não conhecer o real valor que é a Páscoa. E a Páscoa, na verdade, ela é Cristo, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a razão de estarmos celebrando a Páscoa. Ele é a razão de estarmos reunidos, seja aí no seu lar. E essa é a razão de estarmos reunidos nos nossos lares hoje, celebrando essa benfeitoria, esse plano perfeito de Deus para nos alcançar. Hoje, meus irmãos, é um dia de muita alegria para nossas vidas. É um dia em que nós podemos nos reunir e agradecer a Deus por nos amar tanto. Acabamos de ler no livro de João e o versículo que nos chama mais atenção, que expressa o amor de Deus por nós, é o versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que não temos como medir esse amor. Nós não éramos merecedores. Veja, Jesus, ele veio para nos resgatar. E essa humanidade que precisava do resgate deste Senhor é morto por ela. Essa humanidade, sem pensar, sem considerar, sem levar em conta o amor de Deus, matou o seu próprio filho, sem saber que ele é o seu resgatador. É aquele que veio para nos redimir de nossas culpas, de nosso pecado. Mas hoje, nós que somos conhecedores da palavra de Deus, nós que fomos alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus, estamos celebrando, aleluia. Um povo hoje pode ter a felicidade de aguardar o momento em que acontecerá o arrebatamento. Talvez a gente não viva para participar do arrebatamento propriamente dito, mas após a nossa morte, teremos uma certeza de estarmos aguardando esse momento de nos encontrarmos com este Senhor que sacrificou sua vida em nosso favor, por nos amar, por não ter nem como medir este amor. Quando João lhe diz: olha, Deus amou o mundo de tal maneira, não temos como imensurar este amor. E sabe por que Deus nos amou assim? Para que todo aquele que nele crer
Veja, Deus ama o ser humano de uma forma tão tremenda que a única coisa que é necessária para alcançarmos a salvação que Ele nos promete é crermos. Você crê que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, que Ele é o nosso Salvador? Basta isso, basta que você confesse com seus lábios, basta que você no seu coração você creia que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E Deus ele deixa exatamente esta mensagem para o homem, para todo aquele que nele crer não pereça. Deus não quer que nós venhamos a perecer, que nós tenhamos uma vida sacrificada pelas mazelas desse mundo. Quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças sofrem pelas agruras deste mundo? Quantos nesse momento estão nos presídios, estão nos hospitais? Mas sabe, tudo isso faz parte desse mundo materialista. Mas não é isso que nos aguarda, aleluia. O que nos aguarda na eternidade é uma vida plena, uma vida onde não haverá mais prantos, onde não haverá mais dores, apenas a felicidade de estarmos com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, aquele que nos resgatou. Por isso Deus expressa de uma forma muito clara na sua palavra, porque Ele nos amou de tal maneira que nos deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, e ela não está restrita. Muitos pregam que a salvação ela é predestinada ao homem. Absolutamente, meus irmãos. A salvação ela é extensiva a toda a humanidade. Ela não está predestinada para alguns serem salvos e outros não serem salvos. Deus, quando amou o mundo de tal maneira, Ele disse, olha, para todo aquele, todos, não há exceção, todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna, que é o objetivo final, o objetivo principal de nós estarmos aqui na labuta deste mundo, no dia a dia, nos nossos afazeres, sabe? As nossas responsabilidades não podem suplantar o nosso desejo, o nosso propósito de um dia morarmos com o nosso Senhor e Salvador, aleluia, estarmos ali adorando a Ele, estarmos adorando na beleza de Sua santidade, estarmos eternamente com Ele, louvando, bendizendo o Seu nome, aleluia. É esse o propósito de Deus para o ser humano. Deus nos amou de tal maneira que nos deu Seu único Filho em resgate de nossas vidas. A graça do Senhor nos alcançou, o favor que não merecíamos, recebemos de Deus. Hoje celebramos a Páscoa e devemos celebrar com muita alegria, porque somos hoje resgate deste Senhor que sacrificou sua vida em nosso favor. Aleluia! Por isso temos razões de sobra para estarmos felizes, para estarmos comemorando. Hoje poderia ser momento de celebração de um luto pela morte de um Senhor, pela morte de um Deus, como muitos têm um Deus que é morto, o nosso não. O nosso morreu, é verdade, mas ressuscitou. Ele é a primícia dos que dormem, o primeiro a ressuscitar, o primeiro, aleluia, que está nos aguardando também na nossa ressurreição, para junto com Ele reinarmos eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Êxodo, no capítulo 5, no versículo 1, Deus, através de Moisés, ele disse a Faraó, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Muito bem, ali começa a Páscoa, ali começa essa celebração que Deus requer do seu povo, já prevendo o sacrifício de Jesus bem mais adiante. Deus, ele começa a preparar o seu povo para que tenha esse momento de festa, de celebração. Festa é isso, meu irmão, é celebração. E veja que mesmo ainda estando lá no Egito, aprisionado, Deus, ele manda agora o seu servo Moisés para libertar o seu povo, mas com o principal propósito de celebrar a Páscoa, de celebrar sua festa, aleluia. E quando Moisés é instruído por Deus, ele vai e, como nós somos conhecedores da palavra, sabemos que Deus endurecia o coração de Faraó. Muito bem. Depois da 9ª praga, Deus deu instruções ao seu povo, a Moisés e ao seu povo, para que se preparassem. Seria o que nós chamamos ali, no caso, no livro de Êxodo, de a morte dos primogênitos.
Você está lembrado disso? Muito bem. O Senhor, ele começa a preparar o seu povo. E ele pede que para que cada família sacrificasse um cordeiro. Veja, já é o começo da Páscoa, né? Ali ainda no Egito. E Deus dá as coordenadas ao seu povo, para que cada família matasse um cordeiro, sacrificasse esse cordeiro, e com o sangue deste cordeiro, colocasse nos umbrais de sua porta. Por que isso? Esse era o sinal de que toda aquela situação, agora envolvendo o povo do Egito, e todo o povo de Deus que ali estava escravizado, ele fosse poupado. O povo do Senhor seria poupado já pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Como hoje acontece com a minha vida, acontece com a sua vida, com a nossa família. Hoje nós estamos vivendo um momento aí no mundo de uma pandemia. É claro que nós temos que sermos precavidos, temos que nos resguardar, mas não podemos ter medo. Devemos temer, isto sim, porque o Senhor nosso Deus nos guarda. Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. E ali o Senhor dá instrução ao seu povo, para que toda a família se guardasse na sua casa, como hoje nós estamos, meus irmãos. Hoje você está aí, olha, no conforto do seu lar, acompanhando a palavra do Senhor, porque nós estamos num momento de resguardo, em que nós estamos aqui nos resguardando da praga do mundo. Mas uma coisa eu posso lhe garantir: se você teme a Deus, se você teme aos seus propósitos, se você vive dentro daquilo que Deus determina para você, como padrão de vida cristã, esteja certo, nenhum mal te atingirá, nenhum mal chegará na tua tenda. Quando o Senhor prepara Israel para que celebre a sua Páscoa no Egito, e passa o sangue do Cordeiro na sua porta, para que no momento em que o anjo da morte passasse ali, para ceifar todos os primogênitos, o povo de Israel seria poupado, meu irmão. O povo de Israel seria guardado, como hoje nós somos. É por isso que nós podemos hoje celebrar a Páscoa, sabendo que o nosso Deus, aleluia, Ele nos conserva, Ele nos guarda, Ele nos protege, aleluia. Nós temos razões de sobra para estar celebrando este domingo de Páscoa, tá certo? Com algumas restrições. Não podemos fazer o que nós estávamos fazendo antes, de estarmos saindo, nos confraternizando, mas podemos, ainda no nosso lar, com a nossa família, estarmos celebrando. Por quê? Porque hoje somos sabedores que o Senhor nos deu a vitória sobre a morte. A morte que, claro, fisicamente passaremos, mas ela não é o nosso último degrau, absolutamente. Pelo contrário, é o começo do melhor que Deus tem reservado para nós. Deus reservou, meu irmão, a eternidade para todo aquele que nele crê. Aleluia! Agora é bem verdade que nós precisamos estarmos atentos a que Deus tem determinado para a nossa vida. Celebramos a Páscoa, celebramos o Cordeiro, temos ao nosso dispor, mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos estarmos sendo cautelosos nesse mundo. A palavra do Senhor ela nos assegura: esse mundo jaz no maligno. Nada nesse mundo pode ser mais importante para nós do que o desejo de morarmos eternamente com Deus. Não podemos, meus irmãos, nos apegar demasiadamente às coisas materiais e esquecermos que temos um futuro que nos aguarda, uma eternidade que nos aguarda, e que nós devemos anelar, devemos desejar ardentemente. E para isso, temos que ter uma vida espiritual condigna, uma vida espiritual reta, uma vida espiritual próspera, uma vida espiritual que nos prepare para nos encontrar com o nosso Senhor. Sabe, meus irmãos, quando lemos ali em João, no capítulo 1, versículo 29, e João ele olha para Jesus que vinha em sua direção e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia! Veja só, meus irmãos, foi exatamente este o propósito de Deus. Porque nós vivíamos numa situação tão adversa aos propósitos de Deus, que foi necessário o sacrifício desse cordeiro. E esse cordeiro que João testifica. João, ele dá um testemunho contundente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estamos sujeitos
a esse mundo, as mazelas desse mundo, a sermos até de alguma forma enganados, iludidos pela proposta do mundo e errarmos, pecarmos e até nos afastarmos de Deus. Mas isso é até o momento em que nós não tomarmos a decisão do arrependimento. Por isso o Senhor, Ele diz que Ele nos amou de tal maneira. Ele nos amou de tal maneira para que Ele pudesse tolerar as nossas tolices, para que Ele pudesse tolerar os nossos princípios contrários ao seu querer. E por isso, meus irmãos, que Ele nos amou de tal maneira. E João, ele afirma de uma forma mesmo contundente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No momento em que eu sou falho, no momento em que eu tenho até a possibilidade da queda, cair sim, porque não somos perfeitos, mas uma coisa eu tenho como opção certa: meu arrependimento. E a partir do meu arrependimento, o meu Senhor, por me amar de tal maneira, Ele está pronto a me perdoar, meu irmão. Eu quero te convidar para ler no livro de Hebreus, no capítulo 9, dos versículos 11 e 12, diz assim: nós, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna rendição. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus nos comprou com o seu sangue, meus irmãos, dando sua vida como Cordeiro da Páscoa, para nos resgatar, para que Deus perdoasse os nossos pecados. E hoje nós temos essa disponibilidade do perdão de Deus. Até o Antigo Testamento, se você bem recorda, o homem ele precisava de um intermediário para se chegar a Deus. O homem precisava de um sacerdote, de um sumo sacerdote, para levar a sua defesa diante de Deus no santuário. Mas quando Jesus Cristo ele vem e faz o sacrifício por nós, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Ou seja, onde havia ali uma separação do homem e Deus, hoje ela já não existe mais. Hoje o Senhor se faz mais presente na nossa vida. Como assim? Ele está mais disposto, estamos mais próximo dele. Basta o nosso arrependimento. A única coisa que nos afasta do nosso Deus são os nossos pecados. Mas a partir do momento que confessamos e deixamos, alcançamos a misericórdia de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz foi exatamente para que o seu sangue nos redimisse, para que o seu sangue nos purificasse e nos desse acesso a Deus. Hoje temos acesso direto, meus irmãos. Nada nos impede. Não precisamos de intermediário, não precisamos de terceiros para chegarmos a Deus. Hoje, basta que nós nos arrependemos e confessemos o nome do Senhor como nosso único Senhor e Salvador. E temos acesso ao Pai, temos acesso a Deus, livre acesso, em que podemos chegar diante dele e apresentar ali a nossa defesa. Senhor, eu quero hoje te confessar o meu pecado, a minha falha. O que na minha vida, Senhor, vem agredindo a tua santidade, hoje eu me arrependo, hoje eu quero renovo, que o sangue de Jesus venha me purificar de todo o pecado. Aleluia! É a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa, meu irmão. É a nossa Páscoa, é a nossa rendição. Aleluia! Hoje nós temos essa oportunidade que nos é oferecida por esse Deus. O Deus que nos amou de tal maneira. O Deus que não impõe nenhuma barreira para chegarmos a Ele, a menos que abrimos mão do nosso pecado. Sabemos, é bem verdade, que a vida nesse mundo nos propicia a concupiscência da carne. Tudo isso nos leva a nos desviar do propósito de Deus. Mas precisamos também sermos determinados. Eu preciso entender que se eu desejo de fato, se a salvação eterna é meu propósito, eu tenho que abrir mão dos prazeres do mundo. Aquilo que desagrada ao meu Senhor. Isso também não significa
que eu vou ter uma vida insignificante, uma vida sem prazer, absolutamente, pelo contrário, eu diria até. Quando eu conheço a Deus verdadeiramente, é quando eu passo a viver. Porque Paulo nos diz que quando nós conhecemos a Deus, confessamos o seu nome, vivemos agora em novidade de vida, vida nova. A natureza que outrora desagradava a Deus, agora é uma natureza, aleluia, que vem agradar ao Senhor. E o Senhor ter prazer na nossa vida. E o Senhor ter prazer em nos abençoar ainda mais. Veja, meus irmãos, já sendo nós pecadores, quanto mais, e ainda não confessos de nossos delitos e pecados, ainda assim Ele nos abençoa, Ele nos alcança. Ainda assim temos bênçãos de Deus em nossa vida. Agora você imagina, quando nós nos arrependemos de nossas culpas, dos nossos delitos, quando nós confessamos e chegamos diante dele, Senhor, não quero outra coisa mais nesta vida senão te adorar, ser fiel a ti, tua testemunha, Senhor, neste mundo, porque ele diz que ele busca, o mesmo João, no capítulo 4, no versículo 23, ele diz, Deus busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É porque Ele nos ama de tal maneira, meus irmãos. Ele está buscando aqueles que de fato querem ter compromisso com Ele. Aqueles que de fato querem adorá-lo. Não simplesmente porque Ele é um Deus abençoador. As bênçãos dele, Ele nos diz que quando nós buscamos em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, elas são consequências. Veja, talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida. Talvez hoje você esteja na sua casa aí com sua família reunida e acompanhando esta mensagem, preocupado. Claro, não é de nenhuma surpresa para nós, devido às condições momentâneas que passamos, estamos preocupados com os nossos compromissos, aquilo que nós temos para arcar com a nossa responsabilidade. Mas uma coisa eu posso te garantir, meu irmão, eu posso te garantir, minha irmã, o Senhor, Ele é provedor em nossa vida. Ele não é um cartão de crédito para nós, sem limite. Ele é muito mais do que isso, porque Ele conhece todas as nossas necessidades. Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe que precisamos vestir, calçar, nos alimentar, manter a nossa casa. Tudo isso Ele sabe. Ele quer apenas a nossa fidelidade, sermos fiel a Ele. Ele diz, ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. É a nossa Páscoa, esse Deus, aleluia! Ele é a nossa Páscoa. Se nós formos fiéis a Ele, em tudo, Ele é provedor na nossa vida. É claro que isso não me dá o direito de ficar de braços cruzados. Ah, agora eu tenho Deus como meu provedor, não tenho mais que me preocupar. Quantos, quando leem o Salmo 23, no primeiro versículo, Deus é meu pastor, nada me faltará, quando Ele é de fato o nosso pastor. E para Ele de fato ser o nosso pastor, eu preciso de fato ser ovelha dEle. E se eu sou ovelha dEle, eu sou obediente aos seus propósitos, porque todo pastor tem suas ovelhas em sua sujeição. E toda ovelha é obediente ao seu pastor. E quando nós transitamos como ovelhas obedientes, Ele se encarrega de suprir nossas necessidades. Por isso eu quero confortar o teu coração com esta palavra. Deus está sendo provedor na tua vida neste momento, meu irmão. Deus está sendo provedor nesse momento para a tua família. Você não precisa ter medo, apenas tenha temor. Aleluia! Deus, Ele é um Deus abençoador, galardoador, zeloso. Ele cuida individualmente, como também cuida de nós em coletivo. Ele cuida de mim e cuida de minha família. Ele cuida de mim e cuida de sua igreja. Precisamos apenas sermos fiéis a Ele, mantendo nossa fidelidade, e Ele se torna o nosso Cordeiro Pascual. Aleluia! Aleluia! Você pode dar um glória a Deus na sua casa? Deus, Ele está entrando com providência para a tua vida. Ainda hoje, eu profetizo na tua vida, meu irmão, o Senhor te abençoará muito mais daquilo que tu pedes, daquilo que tu pensas, porque é assim que age o nosso Deus. Aleluia! Ele nos amou de tal maneira.
E muitas das vezes esquecemos que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esquecemos que Ele é um Deus provedor, porque temos medo. Não precisamos ter medo, precisamos ter medo. E quando tememos a Ele, aleluia, Ele se encarrega de cuidar de cada um de nós. Os nossos pecados é que nos levam a nos afastar do nosso Senhor. Mas o propósito de Deus é estarmos sempre próximos dEle, estarmos pertinho dEle, em comunhão com Ele. Aleluia! Como a mãe, ela quer os seus filhos próximos de si, assim Deus nos quer próximo dEle. Ele tem o zelo conosco, Ele tem o cuidado conosco, mas nós precisamos entender que precisamos estar perto dEle para recebermos todo esse carinho, todo esse amor. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Todos nós estaríamos condenados eternamente. Os nossos pecados estavam nos levando para sermos derrotados eternamente. Mas Deus, por sua infinita graça, porque nos amou de tal maneira, permitiu, entregou seu único Filho para nosso resgate. Por isso, meus irmãos, essa é a razão de Cristo ter que morrer por nós, para que pudéssemos hoje celebrar a vida, celebrarmos a Páscoa de Deus. Aleluia! E essa noite é uma noite de festa, de celebração. Nós temos todas as razões para estarmos felizes, porque o nosso Deus vive, Ele vive eternamente, aleluia. E o propósito dele é que eu e você venhamos também a viver com Ele eternamente. Louvado seja Deus! Eu quero lhe convidar agora para lermos no livro de João, mas agora no capítulo 13, dos versículos 1 a 5. Pegue sua Bíblia e me acompanhe, por favor. Diz assim, olha: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Veja só, aqui é uma lição de humildade que o Senhor nos dá. O Senhor, sendo Deus e sendo também amoroso como Ele é, Ele sabe que naquele momento ali tem um dos seus amigos, veja só, um dos homens que Ele confiava, que daqui a pouco vai lhe trair. Se fosse eu, se fosse você, com toda certeza não teríamos essa compaixão, não teríamos esse entendimento, essa compreensão. Queríamos fazer com alguma coisa para nos vingar, mas Ele faz exatamente o contrário. Ele cinge o seu ombro, Ele pega uma toalha e nos dá uma lição de humildade e vai lavar os pés dos seus discípulos. O versículo 12 diz assim: Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Aqui a gente vê uma cultura da época em que Jesus transitava, em que quando recebíamos um visitante em nossas casas, oferecíamos água para lavar os pés. E um detalhe, o empregado mais humilde, o empregado mais baixo, veja só, daquela casa, tinha por obrigação lavar os pés do visitante. Aqui Jesus, ele se coloca na posição de servo. Ele lava, sendo ele mestre, sendo ele senhor, ele lava os pés dos seus discípulos e diz a eles: vocês dizem que sou mestre, que sou senhor, e vocês estão certos porque eu sou o mesmo. Mas se eu, sendo mestre e senhor, lavei os pés de cada um de vocês, vocês devem proceder da mesma maneira. Hoje, o nosso orgulho, o nosso ego, os nossos sentimentos nos roubam a oportunidade de sermos servos. Hoje, queremos ser servidos.
não queremos atender os nossos irmãos mais simples, mais humildes. Achamos até que é uma desonra quando temos que servir alguém que por alguma patente ou alguma razão está inferior à nossa posição, seja social, cultural, seja ela qual for. Achamos que para nós é uma humilhação e o nosso Senhor nos dá uma lição. Ele é a nossa Páscoa, mas Ele nos ensina princípio de humildade, em que nós temos que atender uns aos outros, independente das nossas posições sociais, independente do nosso poder aquisitivo, independente de qualquer situação, temos que ser servos. Foi essa a lição que o Senhor nos deixa aqui. João lhe lembra muito bem, porque aqui foi a última noite que Jesus passou com esses homens, foi a última Páscoa dele com esses homens. E ele nos deixa esse ensinamento. Eu quero te convidar nessa noite, meu amado irmão, minha irmã, juntamente com a sua família, para orarmos a Deus, pedimos a Ele perdão, se for preciso. Eu preciso do perdão de Deus, creio que você também precisa, para que a gente possa celebrar esta Páscoa deste dia com muito mais entusiasmo, com muito mais propriedade, porque o nosso adversário, ele está o tempo todo nos acusando diante de Deus. Mas quando nós chegamos diante de Deus, com a humildade que o Senhor nos ensinou nestes versículos há pouco lido, alcançamos a graça e a misericórdia de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento. Soberano Deus, Pai amado e santo, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra que nos foi ministrada nesta noite. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu ensinamento. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado, Senhor, porque tu destes o teu único filho em nosso favor, mesmo não merecendo, Senhor. Perdoa nossas culpas, Senhor, perdoa nossos pecados. Por favor, Senhor, tem compaixão, tem misericórdia de nós, Senhor. Queremos te amar eternamente, queremos eternamente estar contigo, Senhor. E assim, meu Deus, abençoa meu irmão, abençoa a minha irmã, abençoe esta família que está nos acompanhando agora. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação do Espírito Santo, seja com você, meu irmão, seja com você, minha irmã, seja com as nossas famílias. Se você puder dizer amém, amém. If there's an open way